Hoje nós vamos aprender a mexer na terapia combinadas. Nós vamos fazer uma aula demonstrativa, prática, para modulação dos parâmetros que o aparelho exige para que a gente aplique a terapia combinadas. O aparelho que a gente vai aprender a mexer é o aparelho da Ibramed, ele é o Sonopulse, ele tem então as correntes analgésicas, estimuladoras e tem a opção do ultrassom. O que nós vamos demonstrar hoje na prática é a utilização então da corrente associada à terapia por ultrassom, que a gente vai levar o nome de terapia combinada então. Então vamos aprender a mexer. Bom, então vamos ligar o aparelho, a chave fica geralmente atrás do aparelho. Ao ligarmos o aparelho, nós vamos primeiramente escolher qual a corrente. Então lembrando que para terapia combinadas, a gente vai utilizar a corrente interferencial. Então eu venho aqui para cima, ele vai aparecendo as opções de corrente, eu vou escolher a corrente interferencial bipolar. Lembrando que para terapia combinadas a gente não pode utilizar a tetrapolar, apenas a bipolar. Então ITP não, IBP. Seguindo para o próximo parâmetro, nós vamos deixar no modo contínuo. Aqui nós temos a opção de corrente sincrônica, recíproca ou contínua. Deixaremos na opção contínuo. O próximo parâmetro é a frequência fixa portadora, que é um parâmetro único e exclusivamente da corrente interferencial. Então nós podemos escolher a opção 4000 Hz. O próximo parâmetro é a ANF, leva o nome de amplitude de modulação da frequência. Vai ser alta para dores agudas e baixa para dores crônicas. Vamos no exemplo aqui usar uma frequência alta imaginando uma dor aguda. O slope na terapia combinadas nós vamos deixar desligado. E o próximo parâmetro é o tempo. O tempo ele deve ser modulado a partir do ultrassom. Então nós vamos escolher o tempo de terapia do ultrassom inicialmente. Exemplo, 8 minutos. Finalizando a linha de cima, nós vamos modular agora as opções do ultrassom. Então o ultrassom nós utilizaremos ou o cabeçote de 1 ou 3 mega, dependendo da profundidade da lesão. Exemplificando aqui a lesão que nós vamos demonstrar, vamos utilizar 1 mega. Para a terapia combinadas, sempre o modo contínuo do ultrassom. E aqui um grande detalhe, se nós observarmos, a legenda do aparelho nos mostra como terapia combinadas, está escrito. Nós temos então a opção de ligar ou desligar a terapia combinadas. Então nós vamos ligar a terapia combinada. Prontinho, esses são os parâmetros de modulação. Bom, agora então os parâmetros estão todos configurados. O que nós vamos fazer, e é importante que a gente se atente a esses cuidados. Nós vamos dar então o start na terapia. Vamos pegar o cabeçote do ultrassom já com gel e vamos colocar no local da lesão. Damos uma espalhada para tirar as possíveis bolhas de ar que tenham no gel. Deixamos o cabeçote do ultrassom em contato com a pele do paciente e vamos aumentar a dose do ultrassom. Lembrando que o ultrassom aqui nesse aparelho, no cabo 3, nós vamos então aumentar a dose do ultrassom. A dose do ultrassom, baseado na lesão que você quer tratar, baseado com os parâmetros e cálculos que você estipulou para a utilização do ultrassom, aqui um exemplo, 0,8 watts por centímetro quadrado. Após ajustado a dose do ultrassom, eu venho no canal 1, que é o canal por onde está saindo a corrente combinadas. Lembrando que a corrente combinadas obrigatoriamente deve ser utilizada com o cabo com apenas um fio. Aí então eu vou dar início à terapia aumentando a intensidade da corrente até o ponto em que o paciente me diz que o choque está razoável para ele. Uma intensidade que seja forte, porém não desconfortável.
A partir daí, então, nós começamos a dar mobilidade no cabo do ultrassom, que a gente chama de eletrodo dispersivo, e começa a passar uma corrente elétrica interferencial de um eletrodo fixo para um eletrodo dispersivo. E o paciente sente essa parestesia, sente esse choque, sente essa corrente. Ao mesmo tempo que eu tenho o efeito do ultrassom sendo aplicado no local em que a lesão se encontra. Um exemplo, a epicondilite. Bom, pessoal, fizemos então a demonstração da terapia combinada, combinando a corrente interferencial bipolar com o ultrassom. Essas duas correntes juntas, elas têm potencialização dos seus efeitos. Então eu consigo uma maior penetração do ultrassom com um efeito anti-inflamatório e tenho uma eficácia mais duradoura e também mais eficaz da corrente analgésica interferencial aplicada. Comentei com vocês inicialmente que nós faríamos a terapia combinada pelo período em que o ultrassom estava indicado. Nós sabemos que o ultrassom tem um tempo de duração menor para a sua aplicação terapêutica. Nós estipulamos no nosso exemplo 8 minutos. Porém, nós precisamos agora continuar com a terapia interferencial bipolar, só que de forma isolada. Então eu já realizei 8 minutos de interferencial e agora eu vou completar o restante do tempo que a corrente interferencial precisa para ter o seu efeito analgésico, no mínimo aí uns 20 minutos. Esse tempo eu vou continuar com a corrente interferencial de forma isolada. Então eu farei mais 12 minutos da corrente interferencial. Para isso, eu substituí agora o cabo que antes era com um fio só para o cabo com 2 fios agora e apliquei na paciente os polos positivo e negativo. Essa aplicação ela é essencialmente a normal, a básica, aquilo que a gente faz para uma corrente interferencial. O que eu devo mudar agora? Então agora acabou a combinadas, eu vou modular agora apenas a corrente interferencial. Então para isso eu venho aqui embaixo e vou desligar a corrente combinadas. Eu não quero mais combinar, eu quero fazer apenas a interferencial. Então venho na linha de cima e coloco o tempo que eu quero de corrente interferencial isolada. Vou fazer mais 12 minutos, porque 8 já foi com a combinada de ultrassom. Vou agora então ligar o slope, que é importante. Por exemplo, aqui uma lesão aguda, um slope de 6/6, e vou modular o ΔF, que é a metade da AMF. Lá está 100, vou modular aqui em 50. Pronto, está modulado a corrente interferencial. Vou dar o Start e agora venho aqui no canal 1, que é o canal em que os cabos estão saindo, e vou aplicar a corrente interferencial pelo tempo de 12 minutos.